Fechou. Muito boa noite, estamos ao vivo para a nossa quarta aula da jornada de Gênesis a Apocalipse. Você que tem nos acompanhado aí, a aula primeira que nós tivemos sobre o Pentateuco, né? Fizemos um panorama ali do Pentateuco, o começo de tudo. Vocês estão ouvindo a Amy chorar de fundo, deixei a porta um pouquinho encostada aqui. Ela está chorando, está tomando banho. A segunda aula nós falamos sobre o Antigo Testamento, foi um panorama histórico. A terceira aula foi sobre os Evangelhos, foi ontem, e hoje é sobre o Novo Testamento, a Igreja de Cristo. Uma aula extremamente reveladora para nós, que a história vai nos encontrar, né, no dia de hoje. Glória a Deus por isso. Eu vou encostar um pouquinho mais a porta. Já. Pronto. A Amy não gosta de sair do banho. Sejam muito bem-vindos. Se é a sua primeira vez, coloca aí primeira vez participando, chegou direto na quarta aula. Coloca aí quantas aulas você já assistiu. Eu fiz uma enquete hoje, a gente tinha 2.000 pessoas hoje acompanhando pela manhã o nosso clube de leitura bíblica, né? Todos os dias às 6 e 7 da manhã, e você já está convidado. E metade ainda não tinha assistido todas as aulas. Metade assistiu todas as aulas e a outra metade ainda estava na segunda, na terceira. As aulas ficam disponíveis até domingo, então você precisa correr para assistir elas, tá? E não tem problema você assistir essa aula aqui de repente antes das outras aulas. Não tem problema nenhum, você consegue pegar todo o contexto, tá? Fala aí da cidade que você é, fala se você assistiu todas, estou vendo aí, muita gente assistiu todas, a quarta aula, quinta aula. Deixa o seu like ajuda muito na divulgação. Quando você dá o seu like, é como se você estivesse levando a palavra para outra pessoa, levando esse vídeo para outra pessoa. O YouTube entende que um vídeo que tem muitos likes é um vídeo relevante e apresenta para outras pessoas. A pessoa de repente está de bobeira ali, apareceu o vídeo para ela, ela entra e participa com a gente. Então deixa o seu like. Hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito do que ocorreu após a ressurreição de Jesus. E é uma aula que nos motiva muito, já pode elevar suas expectativas nesse sentido para o chamado que Deus tem para cada um de nós. Muito bom. Glória a Deus pela vida de vocês que estão participando. Vamos orar, gente, para a gente começar? Tem bastante coisa para a gente ver hoje. Fechar nossos olhos, agradecer a Deus por esse tempo maravilhoso. Respira bem fundo, deixa um pouquinho agora o teclado de lado, né? Ficou bastante gente escrevendo aí. Vamos deixar de lado agora um pouquinho, ter esse tempo especial para Deus nos capacitar nessa noite a tirar o melhor proveito desse tempo. Amém? Pai, nós te glorificamos, te exaltamos, engrandecemos o teu nome. Agradecemos por essa oportunidade que nós temos, Senhor Deus, estarmos aqui para compartilhar da tua palavra, para ouvir mais do Senhor. Sabemos que essa jornada tem despertado em muitos que estão acompanhando uma paixão pelas Escrituras, um amor pela Bíblia, Senhor, e que isso possa ter continuidade no dia de hoje. Hoje nós iremos entrar no Novo Testamento, Senhor, entrar na nova aliança, iremos ver o propósito, né, se cumprindo nas nossas vidas, Senhor Jesus, através de grandes homens de Deus que o Senhor levantou ao longo da história. Por isso, Senhor Jesus, nos capacita nessa noite, Pai, a refletir, Pai, a aprender contigo, a aprender com tudo que aconteceu no começo da igreja, Pai. Todo o zelo, toda a dedicação, Pai, nos capacita nessa noite, Senhor Deus, a tirar o melhor proveito desse tempo. Que seja um tempo especial, de qualidade, que o Senhor tire toda a distração, toda a tristeza, todo o desânimo, renove as nossas esperanças. Se alguém está acompanhando essa gravação, está se sentindo mal, com dor de cabeça, ou qualquer outra enfermidade, que o Senhor possa visitar agora, Senhor Deus. Que o Senhor possa trazer um refrigério e uma cura agora, nesse momento, em nome de Jesus, Pai. Vem com o teu sobrenatural, Pai. Com o teu sobrenatural, Pai, para que esse tempo realmente seja um tempo de muito proveito da tua palavra e de edificação. Nós queremos ser edificados, ensinados, corrigidos, exortados, conforme o teu querer e a tua direção. Vem, Espírito Santo, nós consagramos esse tempo ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, vamos lá para a aula de hoje. Muito bem. Deixa eu tirar o chat da tela, tá rolando ali, vocês estão vendo. Cadê o mouse, gente? Cadê o mouse? Tá aqui, ó. Tá aqui. Aí, pronto, foi. Muito bem. Vou deixar esse aqui e esse aqui. O Novo Testamento, a Igreja de Cristo. Na última aula, aqui a gente vai entrar já no livro de Atos dos Apóstolos, né?
Antes, deixa eu voltar, calma. Tô atualizando, deixa eu dar um panoramazinho, né? Melhor. Na última aula nós falamos sobre a vida de Jesus Cristo, desde o nascimento até a morte e ressurreição. Depois disso, ele ressuscitou dos mortos, ele foi elevado aos céus. Na presença dos discípulos, ele foi elevado aos céus. E ele tinha a promessa, Jesus deixou a promessa de enviar o Espírito Santo. E é nesse contexto que a gente entra no livro de Atos, tá? Só para contextualizar vocês aqui. Então o livro de Atos, o autor do livro de Atos é Lucas, o autor do Evangelho de Lucas. E tem um propósito, então vocês vão ter na apostila de vocês aí o propósito de cada livro do Novo Testamento, tá? No caso do livro de Atos, é orientar a igreja na sua missão permanente por meio do relato de como o Espírito Santo capacitou os apóstolos para propagar o testemunho de Cristo no mundo. E foi escrito por volta de 60 a 64 depois de Cristo, tá? E aqui a gente tem um versículo que é um versículo chave do livro de Atos, que fala sobre a salvação, né? Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devemos ser salvos. Cada versículo que a gente lê, versículos importantes, eles trabalham algum tema fundamental. Esse, obviamente, acho que fica claro, né? Trabalha sobre a salvação. A salvação é somente em Cristo. Eu selecionei um versículo por livro do Novo Testamento para vocês, para passar para vocês aqui. Bom, começando do jeito que nós terminamos o último, né? A ascensão de Cristo, agora narrada no livro de Atos, tá? Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então aqui Jesus fala do propósito, ser testemunhas em Jerusalém, primeiro, onde eles estavam, depois toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Só essa declaração de Jesus já nos ensina muito, que primeiro nós testemunharemos a respeito de Jesus aonde nós estivermos. No caso, na nossa família, no trabalho, nos nossos vizinhos. Depois, Deus vai nos capacitar a expandir, né, o nosso chamado, o propósito para as nossas vidas. O que nos ensina que, se nós não estamos sendo fiéis em testemunhar para os nossos familiares, dificilmente nós teremos nosso chamado se expandindo para lugares distantes, tá? Então já coloca isso aí como um princípio. Tendo dito isso, foi elevado às alturas enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles, e eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia. De repente surgiram diante dele 2 homens vestidos de branco, que lhe disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado ao céu, voltará da mesma forma como viram subir. Olha que interessante, ele fala que Jesus subiu aos céus à vista, eles viram Jesus subindo. E ele diz que Jesus voltará da mesma forma, ou seja, nós veremos Jesus descendo. Interessante, né? Aqui é um ensino já a respeito da volta de Cristo. Da mesma forma como Cristo ascendeu aos céus, vivo, com um corpo glorificado, ele desce para buscar a sua igreja, obviamente vivo, com seu corpo glorificado. E aí nós começamos a igreja primitiva, a igreja deixada por Cristo com os apóstolos. Isso está em Atos, vamos seguir na sequência ali, ó. Bom, primeiro, alguns pontos importantes. Os apóstolos não compreenderam inicialmente o alcance da grande comissão. Eles achavam que era só o evangelho para os judeus. Eles achavam isso, eles pensavam isso. Queriam estabelecer uma igreja cristã judaica composta de judeus convertidos, sem espaço para os gentios, que são os não-judeus. Mais tarde, por iluminação do Espírito Santo, reconheceram a universalidade do evangelho e admitiram os gentios, alcançando completa comunhão. Então, somente depois de um tempo, eles perceberam que, o evangelho não é só para os judeus, é para os gentios, para os não-judeus também, né? Para nós, que não somos judeus, que fomos alcançados pelo evangelho. E aí, temos o período de organização, que é o primeiro período de organização da igreja, tá? Os membros da igreja eram estritamente judeus, só tinham judeus. Os gentios não eram aceitos no começo. Após a ascensão de Jesus, seguiram-se 10 dias de espera em oração. 10 dias até a descida do Pentecostes, né? O Espírito Santo no dia de Pentecostes. Descida do Pentecostes. Descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes. E o centro da igreja era Jerusalém. Depois oraram: Senhor, tu conheces o coração de todos, mostra-nos qual destes 2 tens escolhido para assumir o ministério apostólico que Judas abandonou, né? Porque Judas se matou, indo para o lugar que lhe era devido, né?
Então tiraram sortes e a sorte caiu sobre Matias. Assim ele foi acrescentado aos 12 apóstolos. Então a gente teve uma escolha aqui. Alguns entendem que foi uma precipitação, porque o 12º apóstolo seria Paulo. Outros entendem que não, que foi uma direção de Deus para substituir Judas. A Bíblia não fala mais de Matias, então a gente não sabe exatamente ao certo se realmente era um direcionamento de Deus nesse momento aqui. Mesmo porque o Espírito Santo não tinha descido sobre eles ainda e tal. Mas podemos entender que sim. Eu particularmente entendo que sim, foi uma direção de Deus colocar mais um apóstolo entre eles. E aí temos o dia de Pentecostes, que é a descida do Espírito Santo. Isso acontece em Atos 2, do 1 ao 6. Ó. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som como um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados, e viram o que parecia línguas de fogo que separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus tementes a Deus, vindos de todas as nações do mundo. Ouvindo-se este som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Então o que aconteceu aqui em Pentecostes? Eles estavam reunidos em um só lugar e tinham judeus de vários locais. E quando o Espírito Santo desce, eles conseguiam ouvir uma pessoa profetizando numa língua estrangeira, mas como se estivesse falando a sua própria língua. Então eles falavam línguas estrangeiras, não eram línguas espirituais. Nesse caso de Pentecoste aqui, eram línguas estrangeiras. Eles ouviam pessoas falando na sua própria língua. Era como se... vamos supor, eu não soubesse japonês e eu começasse a adorar Deus em japonês, né? E a percepção de quem estava ali, aí a gente não sabe ao certo se era somente a língua, vamos supor, eu falo português, eu estava de repente profetizando em japonês, no caso. Ou eu ouvia alguém falando em japonês e entendia em português. Provavelmente a língua mesmo que foi diferente, tá? Esse foi um fenômeno que aconteceu ali para marcar a descida do Espírito Santo. E a descida do Espírito Santo é algo muito importante de nós compreendermos, porque a partir desse momento se inicia uma nova era. Se inicia a era da graça, se inicia a era onde o próprio Deus, que se fez homem em Cristo Jesus, agora habita dentro de nós. Quando nós entregamos nossa vida a Jesus Cristo, o Espírito Santo passa a habitar dentro de nós e nós podemos ter um relacionamento pessoal com Ele. E é Ele quem conduz as nossas vidas, é Ele quem nos direciona a partir desse momento, né, que nós entregamos nossa vida a Jesus Cristo. E é uma profecia de Joel, a gente colocou o livro de Joel aqui, ó, tá aqui, ó. Aqui. E aí temos um sermão de Pedro. Pedro, o mesmo que negou Jesus 3 vezes, prega um sermão em Atos do 38 ao 41. Olha só, Pedro pregando o sermão e olha a ousadia de Pedro, né? Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras, os advertia e insistia com eles: salvem-se desta geração corrompida. Os que aceitaram a mensagem foram batizados e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Na primeira pregação de Pedro, após receber o Espírito Santo, 3.000 pessoas se converteram. Aquele Pedro, né, que teve medo, agora estava cheio de ousadia, né? Olha a diferença de depender, né, do Espírito Santo. Olha a diferença que a ressurreição de Cristo nos proporciona. É muito visível isso, né? Quando nós estamos em Cristo e temos o Espírito Santo habitando em nós, e temos essa consciência de quem Ele é e de quem nós somos nele, nós nos enchemos de ousadia para falar do Evangelho, sem nos preocupar com as consequências, né? E isso é viver o chamado, isso é buscar um relacionamento pessoal com Deus. É uma consequência, né? Consequência natural, que se torna natural à medida em que a gente pratica, né? Vira um hábito nas nossas vidas. E aqui nós temos a primeira perseguição. Então, após o início da igreja ali, tem o primeiro momento onde os judeus começam a perseguir os cristãos ali. Agarraram Pedro e João e como já estava anoitecendo, colocaram-os na prisão até o dia seguinte. Mas muitos dos que tinham ouvido a mensagem creram, chegando o número dos homens que creram perto de 5.000. Então mais uma pregação e mais 5.000 pessoas
que se converteram a Jesus Cristo. Então a gente vê os judeus, muitos judeus se converteram nessas pregações, se achegando a Cristo no início da igreja primitiva. E aí a gente tem o testemunho de Pedro diante dos líderes religiosos, né? Pedro chegou a negar Jesus para uma mulher que estava ali perto de uma fogueira, para um outro homem ali. E aqui era de se esperar, se fosse Pedro, né, aquele Pedro, que ele morresse de medo de estar falando diante dos líderes. E aqui ele dá o testemunho diante dos líderes. Então, chamando-os novamente, ordenaram-lhes, né, os líderes religiosos, que não ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam: julguem os senhores mesmos, se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus. Pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Depois de mais ameaças, eles os deixaram ir. Não tinham como castigá-los, porque todo o povo estava louvando a Deus pelo que acontecera. Olha o que Pedro fala para os líderes religiosos, né? Julguem vocês o que é correto: obedecer a homens ou a Deus? Eu vou ouvir a voz de vocês que falam para não pregar a respeito de Cristo, ou vou ouvir a Deus que me chamou para pregar a respeito de Cristo? É uma postura completamente diferente, né? E essa deve ser a nossa postura. E aqui a gente tem o caso de Ananias e Safira, que é um caso bem trágico, né? Trágico. Bom, vamos lá. Então perguntou aqui, só para a gente contextualizar, no começo da igreja primitiva, eles tinham esse princípio de vender bens que estavam... uma pessoa, por exemplo, tinha um terreno extra, ela vendia aquele terreno e colocava o dinheiro aos pés dos apóstolos para que a igreja pudesse ter provisão, né? Era uma comunhão muito intensa, de que ninguém passava necessidade, um auxiliava o outro e eles tinham essa comunhão e esse desprendimento, essa generosidade. E aí a Bíblia narra Barnabé, que vendeu um terreno e deu todo o dinheiro ali aos pés dos apóstolos para eles administrarem os recursos, né? Confiando que eles administrariam e que essa era uma direção de Deus. E aí, depois que Barnabé faz isso, Ananias e Safira, um casal, eles decidem fazer também. E eles vão e vendem um terreno. Só que eles vendem um terreno, pegam parte do valor da venda e levam parte do valor e falam que foi o valor total. É como assim, sei lá, você tem um terreno. Aí você fala, não, vou vender esse terreno aqui e vou consagrar a Deus. Aí você vende o terreno, sei lá, por 100 mil reais. E aí você fica com 50 mil reais e você pega 50 mil reais e fala, ó, eu trouxe todo o valor do terreno. Eu vendi por 50 mil reais, eu trouxe 50 mil reais. Só que você está mentindo. Quer dizer, ninguém pediu para você dar o valor do terreno, você se dispôs a dar, e por que você está mentindo? Eu estou só trazendo um contexto, né, para a gente entender o que aconteceu aqui. Né? Então perguntou Pedro: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração a ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Ela não lhe pertencia? E depois de vendido o dinheiro não estava em seu poder? O que o levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Ouvindo isso, Ananias caiu e morreu. Grande temor apoderou-se de todos os que ouviam o que tinha acontecido. Antes de eu comentar esse episódio, reparem que esse versículo é um versículo que trabalha um tema fundamental das Escrituras, que é o Espírito Santo e a divindade do Espírito Santo. Porque ele fala, ó, você mentiu ao Espírito Santo, e lá embaixo, você não mentiu aos homens, mentiu a Deus. Ou seja, o Espírito Santo é Deus. Dito isso, aqui há um juízo imediato sobre Ananias. E a pergunta é, não foi algo muito rigoroso? E aí muitos perguntam assim, nossa, Deus do Antigo Testamento era diferente do Novo Testamento. No Novo Testamento, Deus é bonzinho no Novo Testamento. Aqui é uma prova de que o juízo de Deus não mudou. Deus não muda, Deus é imutável. Né? O que aconteceu é que a ira de Deus caiu sobre Jesus. E pela ira de Deus cair sobre Jesus, que cumpriu a lei, nós temos essa possibilidade do perdão em Cristo e evitar que a ira de Deus contra o pecado nos atinja. Mas aqui era um período essencial, era um período embrionário da igreja, vamos dizer assim, o começo da igreja. Então vamos pensar nas possibilidades. Vamos pensar que de repente Ananias pega esse dinheiro da propriedade dele, dá parte do valor, diz que entregou o valor todo e ninguém fala nada. O que Ananias poderia pensar e espalhar? Eu não sei se esses apóstolos são de Deus mesmo, porque
Eu fiquei com parte do valor aqui, entreguei para eles, eles nem falaram nada. Se fosse de Deus mesmo, eles iam saber que eu fiquei com parte do valor. Ele poderia soltar esse tipo de história e isso tiraria a credibilidade dos discípulos, dos apóstolos, e faria com que, né, a igreja no início dela pudesse estar aceitando pessoas ali sendo conivente com a mentira. Olha como seria grave isso no começo da igreja. Por isso que o juízo vem. E o juízo vem de uma maneira intensa. Tanto é que Ananias morre. Depois Safira, que é a mulher de Ananias, chega lá e é dada a oportunidade para ela falar a verdade. Ele fala assim, foi isso mesmo que vocês pegaram pela propriedade? Ela confirma. E ela também morre. Então aqui é um juízo que vem no começo da igreja e a igreja já encheu-se de temor nesse momento, de ver que realmente Deus estava entre eles e Deus continua aplicando a sua justiça contra o pecado. Nada mudou. No Antigo Testamento, se a chegar diante de Deus sem passar por todo um processo de purificação, a pessoa era fulminada. Nós não temos condições de chegar diante de Deus se não fosse por meio de Cristo. No Antigo Testamento, era só o sumo sacerdote uma vez por ano que se chegava a Deus. Hoje nós temos acesso a Deus livre, a qualquer momento, por causa de Cristo. Somente por causa de Cristo. Isso é bem impressionante, né? E o crescimento da igreja. A partir desse momento, o temor se apoderou da igreja ali, de entender realmente que Deus é justo, que não adiantava ninguém mentir, porque isso seria revelado aos apóstolos, né? Em número cada vez maior, homens e mulheres criam no Senhor e lhes eram acrescentados, de modo que o povo também levava os doentes às ruas e os colocava em camas e macas, para que pelo menos a sombra de Pedro se projetasse sobre alguns deles, né? Sobre alguns, enquanto ele passava. Aqui era algo tão extraordinário que Deus estava fazendo entre os apóstolos, milagres tão extraordinários, que começa a mostrar um pouco do que Jesus disse, né? Aqueles que crerem em mim farão coisas iguais e ainda maiores. Porque Jesus Cristo teve um tempo de vida limitado aqui para cumprir o chamado dele, né? O propósito dele para nos trazer a salvação e comissionar discípulos para expandir e levar a mensagem do Evangelho. Discípulos que entregaram completamente as suas vidas na pregação do Evangelho. Uma entrega genuína, né? Uma entrega intensa a Deus. E Deus fazia milagre através da vida deles de uma forma sobrenatural. Seguindo. E aqui nós temos a primeira prisão. Tá? Teve a perseguição, agora teve uma prisão de fato. Afluíram também multidões das cidades próximas a Jerusalém. Multidões das cidades próximas, já disse, trazendo doentes, os que eram atormentados por espíritos imundos, e todos eram curados. Todos eram curados. Então o sumo sacerdote e todos os seus companheiros, membros do partido dos saduceus, ficaram cheios de inveja. Por isso mandaram prender os apóstolos. Lá mais uma vez a inveja, a gente vê isso acontecendo com Jesus Cristo e agora está acontecendo de novo por conta do povo estar vendo os milagres, sendo curados, sendo libertos. Ou seja, os líderes religiosos não queriam que as pessoas fossem curadas. Eles queriam que elas morressem, né? Eles não estavam nem para elas. Por isso mandaram prender os apóstolos, colocando-os numa prisão pública. Durante a noite, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere, levando-os para fora, e disse: dirijam-se ao templo e relatem ao povo toda a mensagem desta vida. Aqui também, essa passagem é bem forte, porque ela mostra para nós o seguinte. Primeiro que haverá perseguição, haverá inveja. Não tem como fugir disso. Segundo, é que mesmo na prisão, pode parecer, poxa, estamos fazendo alguma coisa errada. Nós não estamos com Cristo. Por que nós estamos presos? Porque tem um propósito. Ser aprisionado por Cristo é compartilhar dos sofrimentos de Cristo e é testemunhar de que sim, haverá opressão, haverá combate à fé, porque a fé é real, porque a fé incomoda, porque a fé transforma. E aí a gente vê que quando o propósito de Deus é que o evangelho seja pregado, aqui nem a prisão pôde parar. Tanto é que o anjo vai lá e abre a prisão, eles saem. E olha a ordem do anjo: dirijam-se ao templo e relatem ao povo toda a mensagem dessa vida, ou seja, a palavra dessa vida. A palavra dessa vida é as boas novas do Evangelho. A pregação são, as boas novas do Evangelho, a pregação do Evangelho. Nós fomos chamados para compartilhar o Evangelho. É o que de mais importante nós podemos fazer na vida. Tudo, eu comentei ontem isso. Tudo que nós vivemos, o trabalho que nós temos, tudo isso é um meio pelo qual Deus quer que nós preguemos o Evangelho. De uma forma ou de outra, com sabedoria, com criatividade, pregando o Evangelho de Cristo.
Muito bem, seguindo. E aqui nós temos, depois da primeira prisão, o conselho de Gamaliel, que era um fariseu estudado na lei. Né? Ele diz o seguinte, ó, portanto, nesse caso, eu os aconselho, deixem esses homens em paz, soltem-os. Se o propósito ou atividade deles for de origem humana, fracassará. Se proceder de Deus, vocês não serão capazes de impedi-los, pois se acharão lutando contra Deus. Eles foram convencidos pelo discurso de Gamaliel, chamaram os apóstolos e mandaram açoitá-los. Depois ordenaram-lhes que não falassem o nome de Jesus e os deixaram ir em liberdade. Né? Como se fosse adiantar, né? Falar para eles não falar o nome de Jesus. Eles já não tinham mais esse receio, né? Não havia mais esse receio de não falar de Jesus. E aqui é interessante porque esse Gamaliel ele fala o seguinte, ele tem como base algumas pessoas que se levantaram se dizendo revolucionários ou messias e tiveram alguns seguidores, aí esse revolucionário morreu e os seguidores se dispersaram. Nesse caso, Jesus morreu, mas tem uma pequena diferença aí, ele ressuscitou dentre os mortos e estava com os discípulos nesse propósito. Então Gamaliel de fato estava correto. Não havia como eles lutarem contra isso porque jamais conseguiriam vencer algo direcionado por Deus. Né? Se eles estariam se achando lutando contra Deus. E tão verdade é que o evangelho chegou até nós hoje. Se não fosse, não chegaria. Né? Tem algo aí, né? É impossível. Quando eu me converti, eu pensava assim, como é possível, né? Eu estou em 2006, depois de Cristo, e eu não conheço a Jesus Cristo. Tem algo de especial em Jesus Cristo, porque o ano é contado a partir dele. Alguma coisa tem, né? E eu comentei também que eu li num livro aquelas passagens, né? Principalmente aquela do cego. Se é pecador ou não, eu não sei. Uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo. Né? Ou seja, o Jesus traz transformação. E isso é mais do que uma comprovação da sua existência, do seu poder e da sua atuação nas nossas vidas. E aí nós temos a pregação de Estevão. A pregação de Estevão é uma das pregações mais impressionantes da Bíblia. Se você tiver a oportunidade de depois ler a pregação de Estevão, é um resumo do Antigo Testamento. É muito interessante, é um resumo perfeito do Antigo Testamento. Aqui, se não me engano, a gente colocou um trechinho, né? É de Atos 7, do 2 ao 50, tá? Vai desde Abraão até Salomão. Ele traz tudo ali, desde Abraão até Salomão. E no final da pregação, quando ele conta tudo, é interessante porque provavelmente eles estavam vendo a pregação e concordando com a pregação e admirando a pregação, porque foi uma mega pregação de Estevão, né? Mas aí Estevão termina a pregação cumprindo o propósito que Deus tinha para aquela pregação. E é interessante porque Estevão não se deixa influenciar por as pessoas estarem gostando da sua pregação. Quando ele teve que ser duro, ele foi duro. Ele não estava pregando para agradar as pessoas, ele estava pregando o evangelho. A verdade, que ia trazer confronto, ia trazer, né, o que trouxe. Povo rebelde e obstinado de coração e de ouvidos. Vocês são iguais aos seus antepassados, sempre resistem ao Espírito Santo. Qual dos profetas os seus antepassados não perseguiram? Eles mataram aqueles que prediziam a vinda do justo. Olha que interessante. Estevão está falando que os profetas prediziam a vinda do justo, a vinda de Jesus. Então o Jesus era profetizado, a vinda dele, o Messias. A gente viu tudo isso, né, ao longo dessas aulas da jornada. De quem agora vocês se tornaram traidores e assassinos. E aí, por conta disso, nós temos o primeiro mártir. O primeiro homem que morreu por amor a Cristo. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus. Ele estava sendo apedrejado nesse momento. E Jesus em pé à direita de Deus e disse: vejo o céu aberto e o Filho do Homem de pé à direita de Deus. Mas eles taparam os ouvidos e gritando bem alto, lançaram todos juntos contra ele, arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. Aliás, ele viu isso antes de ser apedrejado, então, né? As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo, que mais tarde seria Paulo. Enquanto apedrejavam Estevão, este orava. Ok, é que eu confundi aqui. Ele viu Jesus lá no... Imagina a visão de Estevão, né? Nos céus, pronto para recebê-lo, à direita de Deus Pai. Aí sim, eles começaram a apedrejar Estevão. E é interessante que enquanto ele era apedrejado, ele orava: Senhor, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os consideres culpados deste pecado. E dizendo isso, adormeceu. É impressionante.
Não dá para entender, né, o que Estevão viveu naquele momento. Primeiro ele diz a Deus para receber o Espírito dele. E ele não deixa de interceder por aqueles que estavam oprimindo. É só Jesus para proporcionar isso, capacitar uma pessoa a ter esse tipo de atitude, né? Leiam depois Atos 7, porque é muito, muito impressionante, né, todo o contexto ali. E aí passa a desencadear uma grande perseguição. E essa perseguição ela faz com que o evangelho se expanda. E Saulo estava ali consentindo na morte de Estevão. Naquela ocasião desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Aí começa, né? Pregar o evangelho em Jerusalém, depois na Judéia, em Samaria. Então o evangelho está começando a se espalhar. E talvez, né? Talvez não, né? A perseguição, o que aconteceu com Estevão, contribuiu para que essa expansão do evangelho acontecesse. Deus usa situações como essa para que o evangelho se expanda, né? E aí mais ou menos em 37 depois de Cristo ali, ó, é o segundo período da igreja, que é a transição. Então o primeiro era um período ali de organização e o segundo de transição. Os gentios começaram a ser alcançados, né? Qual que é as características aqui? Ó? Reconhecimento gradual do dever da igreja de pregar aos gentios também, né? O evangelho aos gentios. O centro continuava sendo Jerusalém. Indo Filipe para a cidade de Samaria, ali lhes anunciava o Cristo. Quando a multidão ouviu Filipe e viu os sinais miraculosos que ele realizava, deu unânime atenção a ele, ao que ele dizia, né? Os espíritos imundos saíam de muitos, dando gritos, e muitos paralíticos e mancos foram curados. Assim houve grande alegria naquela cidade. Os apóstolos em Jerusalém, ouvindo que Samaria havia aceitado a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Então aqui a gente vê já o evangelho sendo levado a Samaria, milagres sendo realizados, e aí sim os apóstolos se conscientizando de que também os samaritanos receberiam a palavra, e não só os samaritanos, mas depois os gentios também. E aqui a gente tem a pregação de Filipe para um eunuco. E é interessante porque Filipe estava pregando para multidões. De repente Deus fala assim, ó, vem cá, eu quero que você pregue para uma pessoa. E eu queria até contar um testemunho em relação a isso, porque eu lembro que quando eu me converti, eu sempre gostei, sempre quis me aprofundar nas escrituras, né? Conhecer mais a Deus. E comecei a dar aula em escolas dominicais, né? Ensinando sobre os temas fundamentais. E teve um dia, numa aula, que só veio um aluno. Faltaram todos, só veio um aluno. E assim, até passou por um momento a ideia assim, acho que um aluno só, né? Será que vai ter aula? Fiquei pensando. Mas naquele dia Deus ministrou no meu coração que eu tinha que dar aula só para aquele aluno, como se a classe estivesse cheia. E eu lembro que ficou muito claro para mim isso. E aí a gente sentou ele na minha frente, e eu dei aula para ele como se fosse por uma sala de aula, né? E eu lembro que depois que eu dei aquela aula, o Espírito Santo meio que testificou no meu coração que naquele momento eu estava sendo fiel no pouco. E é interessante, né? Hoje eu estou aqui conversando com você pessoalmente, eu sei que a gente tem 4.000 e pouco, quase 5.000 pessoas assistindo ao vivo, mas eu estou conversando com você, né? Como se eu estivesse dando aula só para você que está aí, né? Com o seu celular, ou na sua TV, ou no seu computador. Interessante isso, né? Como Deus nos faz lembrar disso, e me fez lembrar disso, e é o que aconteceu com Filipe. Porque tão importante quanto pregar para multidões é pregar para uma pessoa só. Talvez você fale, Esdras, eu queria tanto pregar para as multidões. Tá, mas dá para você pregar para uma pessoa só, com a mesma intensidade. E isso vai ser honrado por Deus, né? Só quis compartilhar isso com você. Vamos lá. No caminho encontrou o eunuco etíope, um oficial importante encarregado de todos os tesouros de Candence, a rainha dos etíopes. O eunuco estava lendo esta passagem da escritura. Olha que legal, ele estava lendo Isaías. Até coloquei aqui Isaías. Ele foi levado como ovelha para o matadouro, e como cordeiro mudo diante do tosqueador, ele não abriu sua boca. Em sua humilhação foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra. Aqui é Isaías falando a respeito de Cristo.
E aqui fala, né, que Jesus Cristo ficou calado. Lembra que eu comentei ontem que Jesus não respondia às acusações? Jesus só respondeu quando falaram assim, você é o Filho de Deus? Ele falou, sou. Foi como, né? Enfim. E aqui, ele lê essa passagem, aí o eunuco perguntou, né, a Felipe, diga-me por favor, de quem o profeta está falando? De si próprio ou de outro? Então Felipe, começando com aquela passagem da escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. Olha que interessante, Deus deu sabedoria a Felipe. Felipe não simplesmente falou de Jesus, não. Ele começou daquela passagem para explicar a respeito de Cristo. Isso nos ensina muito em relação ao evangelismo, né? De como nós apresentamos Cristo às pessoas. Não é simplesmente, né, jogando goela abaixo, não. Deus vai nos dar um contexto para que a partir daquele contexto a gente fale de Jesus. Quando você domina os temas fundamentais, eu comento sempre sobre isso, um dos temas fundamentais mais importantes de você dominar é o plano de salvação. Por quê? Porque o plano de salvação, você consegue encaixar ele numa conversa cotidiana com uma pessoa. Você começa a conversar com uma pessoa, mesmo uma pessoa que você não conhece, e a conversa começa a tomar um rumo. De repente a pessoa vai falar do trabalho dela, tal, e aí você vai perguntar quanto tempo ela está no trabalho, ela vai falar, aí você pergunta se ela sempre fez aquilo, ela fala que sim, aí você vai perguntar se ela não tem planos, né, de trabalhar em outro lugar, se é o que ela gosta, aí ela vai começar a falar, daqui a pouco ela vai soltar algum tipo de reclamação em relação a alguma coisa. E aí você pode falar, não, realmente é complicado, né? Esse mundo é meio, a gente não consegue ver muita justiça nesse mundo e tal. E aí você vai pelo lado da justiça, começa a falar do mal que existe no mundo, aí daqui a pouco você fala por que existe o mal no mundo, e aí sim você apresenta o plano de salvação partindo do mal que existe no mundo e por que existe esse mal no mundo. Então você percebe que uma conversa vai se direcionando e naturalmente você consegue encaixar o plano de salvação, desde que você tenha ele dominado na sua cabeça, né? E aí a importância que eu falei para vocês de dominar os temas fundamentais, né? O Felipe tinha esse domínio, né, dos temas fundamentais e apresentou Jesus Cristo a partir de Isaías. E aí nós temos a tão aclamada conversão de Saulo, que se tornou Paulo, né? Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu, e ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Já pensou? Você ouvir de Jesus isso? É muito impressionante isso, vou comentar. Porque Paulo, no caso, eu vou falar Paulo já, tá? Porque senão fica... Paulo, vamos por Paulo, é a mesma pessoa. Porque Paulo, ele perseguia os cristãos achando que estava servindo a Deus. Ele estava no engano. Ele tinha zelo por Deus. Mas o zelo sem conhecimento não serve para nada, né? Provérbios a gente viu isso, que zelo sem conhecimento é inútil. Porque você vai ser zeloso em fazer algo que na verdade é um engano, né? E aqui, imagina ele ser confrontado com Jesus falando que na verdade ele estava perseguindo o próprio Cristo com o que ele estava fazendo. Muitas pessoas estão no engano hoje, muitas pessoas estão achando que estão servindo a Deus quando na verdade estão agindo contra Jesus Cristo. Podem entender que amam a Deus, mas na verdade são perseguidoras de Cristo sem saber, por causa do engano. Por que você me persegue? Saulo perguntou, quem és tu, Senhor? Ele respondeu, eu sou Jesus, a quem você persegue. Toma essa, né? Enfim. E aqui começa o início, né? É o início do ministério de Paulo. Meu Deus. Mas Deus me separou desde o ventre. Aqui Paulo falando a respeito do seu ministério, né? Só contando o contexto de Paulo. Paulo ali teve aquele encontro com Cristo, ficou 3 dias sem comer, sem beber nada e sem enxergar. Eu creio que esses 3 dias representam, inclusive, o tempo que Jesus, né, ficou morto, como um tempo onde Deus se revelou a Paulo de maneira especial. Não se sabe exatamente se foi nesse momento que Paulo teve uma visão do terceiro céu, ou se foi depois. Mas Paulo aprendeu a respeito de Cristo de uma maneira completamente diferente, né? Ele teve uma revelação direta do próprio Cristo. E aí, a partir daí, ele começou a pregar o evangelho. Depois desses 3 dias, ele se transformou. Uma pessoa que perseguia os cristãos foi alcançada pelo evangelho. E quantos de nós não éramos perseguidores do evangelho? Quantos de nós demoramos para entender isso? E hoje nós somos pregadores do evangelho. Então nós podemos ter essa consciência e isso nos ajuda a ter misericórdia, inclusive de outras pessoas, porque alguns estão perseguindo a Cristo nesse momento, mas serão alcançados pelo evangelho. Mais cedo ou mais tarde eles terão esse encontro. Nem todos, né? Nem todos
aceitarão, muitos resistirão à verdade e permanecerão no erro, mas alguns serão alcançados, né? E o nosso trabalho é pregar o evangelho, porque a gente não sabe quais deles serão alcançados e não rejeitarão a salvação. E aqui Paulo está falando sobre o seu chamado. E isso está em Gálatas, né? A gente vê em Gálatas, tanto em Atos como em Gálatas. Ó. Mas Deus me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça, quando lhe agradou revelar o seu Filho em mim, para que eu o anunciasse entre os gentios. Não consultei pessoa alguma, tampouco subi a Jerusalém, para ver os que já eram apóstolos antes de mim. Mas de imediato parti para a Arábia e tornei a voltar a Damasco. Então Paulo está relatando aos Gálatas como ele teve um encontro com Cristo e foi ministrado por Cristo. Todavia Saulo se fortalecia cada vez mais e confundia os judeus que viviam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Decorridos muitos dias, os judeus decidiram de comum acordo matá-lo. E Saulo ficou sabendo do plano deles. Então assim, os judeus sabiam que ele defendia o judaísmo, que ele era contra os cristãos. Ele se converteu, começou a falar, eles confundiram, né? E a decisão deles é, vamos matar. É sempre assim, né? Tudo que nós vemos, né, nesse período dos judeus agindo contra o evangelho é querer matar. Queriam matar Jesus, depois queriam matar Lázaro, agora queriam matar Paulo. E aí Paulo vai até Jerusalém. Isso está em Atos e também está em Gálatas. Né? Depois de 3 anos, subi a Jerusalém para conhecer Pedro pessoalmente. E estive com ele 15 dias. Não vi nenhum dos outros apóstolos, a não ser Tiago, irmão do Senhor. Isso aí ele relata aos Gálatas. Quando chegou a Jerusalém, tentou reunir-se aos discípulos, mas todos estavam com medo dele. Ele chegou aos discípulos, os discípulos falaram assim, esse aí não, esse aí perseguia cristão, né? Então Barnabé, que é aquele que eu comentei que vendeu um terreno e deu todo o dinheiro, né? O levou aos apóstolos, lhes contou como no caminho Saulo vira o Senhor que lhe falara, e como em Damasco ele havia pregado corajosamente em nome de Jesus. Assim Saulo ficou com eles e andava com liberdade em Jerusalém, pregando corajosamente em nome do Senhor. Então aqui Barnabé dá o testemunho de Paulo, de como Paulo realmente estava servindo a Deus. E Barnabé, ele representa uma figura muito importante, porque a gente não vê Barnabé escrevendo cartas para as igrejas, a gente não vê Barnabé as pregações de Barnabé, mas Barnabé foi aquele que caminhou ao lado de Paulo, ele discipulou Paulo, e com certeza o galardão de Barnabé é semelhante ao de Paulo, porque ele fez o papel de cuidar de alguém que evangelizou milhões de pessoas, e talvez você seja essa pessoa, né? Porque aí, como eu comentei um pouquinho antes, às vezes a gente despreza falar do evangelho por uma pessoa só, porque quer falar para muitas pessoas. Mas de repente aquela pessoa que não é só falar o evangelho, aquela pessoa que você vai edificar ela, discipular ela, é uma pessoa que vai ganhar milhões de pessoas no futuro. Né? A gente não sabe. Ou ela vai sustentar e discipular uma outra pessoa que sim, essa vai ser a pessoa que vai alcançar multidões. E nós fazemos parte disso. Né? Se nós tivermos consciência de que cada vida importa, individualmente cada vida importa. E quanto mais essa vida ainda trouxer outras vidas, né? Tudo isso vai ser acreditado na nossa conta, né? Como um serviço a Deus. E aí tem mais um período de paz na igreja. A igreja passava por um período de paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Ela se edificava e, encorajada pelo Espírito Santo, crescia em número, vivendo no temor do Senhor. Estava tudo tranquilo, tudo bem, tudo em paz. Até que, né, aí a gente... antes de dar o problema, hein, a gente tem a pregação do evangelho aos gentios, né? Tava até para os samaritanos ali, agora vai para os gentios. E esse episódio aqui é muito interessante, que é o episódio de Cornélio. Então Pedro começou a falar: agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade, mas de todas as nações, aceita todo aquele que o teme e faz o que é justo. Calma que a gente já vai chegar no mapa aqui. É interessante a questão de Cornélio, porque Cornélio, a Bíblia diz que ele era um homem temente a Deus, que fazia orações e dava esmolas. Aí você fala, peraí, uma pessoa temente a Deus que faz orações e dá esmolas é uma pessoa salva, né? Temente a Deus, faz orações e dá esmolas. Porém, Deus dá um sonho para Cornélio e fala para ele chamar Paulo, fala para ele chamar Pedro. E dá um sonho para Pedro, falando que viriam chamá-lo e que ele não deveria rejeitar, deveria ir na viagem. Aí Pedro vai. Quando Pedro chega lá, Pedro fala, vocês sabem que não é correto um judeu se associar a um gentil, mas Deus falou que eu não deveria chamar nada de impuro, e eu vim aqui para ver o que vocês querem, né? E aí Cornélio fala que teve essa visão,
E aí eles estão com toda a família ali, parente, chama todo mundo. E aí Pedro fala, perceba que Deus não trata as pessoas com parcialidade, mas de todas as nações aceita aquele que o teme e faz o que é justo. E prega o evangelho, conta a respeito de quem é Jesus Cristo. E aí eles creem e são batizados, recebem o Espírito Santo e são batizados, se convertem. Ou seja, houve salvação naquele momento, não antes. Então eles não estavam salvos, apesar de serem tementes a Deus, darem esmolas e fazerem orações. Somente através de Cristo é que se tem a salvação. Muitos de nós podemos pensar, tal pessoa já vai na igreja, ela já está salva. Pode ser um engano, pode ser que ela vá na igreja, mas não tenha consciência de quem verdadeiramente é Jesus Cristo. E o nosso papel é ter a certeza que ela sabe. Então sim, nós temos que falar a respeito de Jesus. E se a pessoa rejeitar? Fizemos o nosso papel. O nosso papel é testemunhar a respeito de Cristo. Aí a pessoa aceitar ou não, aí é com ela. Né? E convencer também é com o Espírito Santo, não é com a gente. Né? A gente só tem que ter bons argumentos, sabedoria, né, para pregar o evangelho. E aqui nós temos um mapa bem bonito, tá? Que a gente vai colocar aqui as missões, o início das missões, as viagens missionárias de Paulo, né? Os que tinham sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão chegaram a Fenícia, né? Então nós temos ali Jerusalém, só para vocês verem, que é a região da Judéia, e Fenícia está ali em cima, ó, na Síria. Chipre é essa ilha aqui, e Antioquia é um pouco mais para cima ali, ó. Anunciando a mensagem apenas aos judeus. Alguns deles, todavia, Cíprotras e Sirineus foram a Antioquia e começaram a falar também aos gregos, contando-lhes as boas novas a respeito do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos creram e se converteram ao Senhor. Notícia desse fato chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém e enviaram Barnabé a Antioquia. Então aqui é todo o mapa, para a gente ver e, né, se familiarizar um pouquinho como era a região. Né, ó, por exemplo, lá em cima, Tarso é de onde era Paulo, Antioquia ali em cima, lá Éfeso lá na outra ponta, tá? Que são lugares onde a gente vai ver bastante narrativas e as cartas, né? Tem a carta aos Efésios. E aí nós temos a perseguição em Jerusalém. Nessa ocasião, o rei Herodes prendeu alguns dos que pertenciam à igreja com a intenção de maltratá-los e mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Mais um aqui, mártir, mais um discípulo que foi morto. Vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu prendendo também Pedro durante a festa dos pães sem fermento, e tendo-o prendido lançou no cárcere, entregando-o para ser guardado por 4 escoltas de 4 soldados cada uma, tá? 4 vezes 4, 16 soldados. Herodes pretendia submetê-lo a julgamento público depois da Páscoa. E aí nós temos o terceiro período, que é o terceiro de expansão, né? Aqui, na verdade, né, Pedro é preso, né? Só contando o que aconteceu nessa ocasião aqui. Pedro está com todas essas escoltas de soldados e vem um anjo e o liberta. E ele até vai saindo, a porta se abre, ele sai, daqui a pouco ele achava que estava numa visão, daqui a pouco ele se viu fora da prisão, né? E aí depois, quando Herodes vai lá, manda matar todos os guardas porque deixaram Pedro escapar, né? E aí a gente tem o período de expansão do evangelho. E aqui, ó, amplia-se a visão dos líderes da igreja. Gentios são admitidos com direitos iguais aos judeus sem observâncias dos ritos cerimoniais judaicos. Então aqui, em definitivo, o evangelho alcançou os gentios, sem nenhum tipo de exigência de cumprir a lei judaica, tá? E o centro da igreja mudou para Antioquia. Saiu de Jerusalém e mudou para Antioquia. Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres: Barnabé, que a gente acabou de comentar, Simão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto adoravam ao Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separem-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho ordenado, o que os tenho chamado. Aqui percebam que oração, durante a oração eles oraram, adoraram a Deus e jejuaram para comissionar discípulos. Mostra a importância da oração e do jejum e de estar sensíveis à voz do Espírito Santo. Esse versículo aqui também mostra um outro tema fundamental em relação ao Espírito Santo, a pessoalidade do Espírito Santo, porque o Espírito Santo disse, né? O Espírito Santo é uma pessoa, é um ser pessoal, e é o Espírito Santo quem separa para o chamado, né? Ele que nos chama para o chamado, nos chama para ver o propósito que Deus tem para nós. E aqui nós temos um mapa da primeira viagem missionária de Paulo, tá?
Então percebam ali todo o trajeto que ele fez. Saindo de Antioquia, foi lá para Atália, Antioquia lá de cima. Depois ele desceu para Pafos, Chipre, Salamina. E ali passou por aquelas cidades ali, Istra, Icônio, Perge. A gente vai ver isso agora. Enviados pelo Espírito Santo, desceram de Seleucia e dali navegaram para Chipre, chegando a Salamina. Proclamaram a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. João estava com eles como auxiliar. Isso aqui é João Marcos, que escreveu o Evangelho de Marcos, estava com eles. Viajaram por toda a ilha até chegarem a Pafos. Saulo, mais tarde Paulo, e Barnabé foram enviados como missionários para o estrangeiro. Iniciaram uma grande obra missionária acompanhada de João Marcos. Tudo de barco, né? Hoje em dia nós temos o alcance através da internet, né? Olha só como Deus preparou a internet realmente para expandir sua palavra, né? E como foi trabalhoso para Paulo todo esse início da igreja, né? De enfrentar todos esses perigos para expandir o evangelho. E aqui o circuito deles, né? Começaram evangelizando em Salamina e Pafos, na ilha de Chipre. Dali foram para Perge, na Ásia Menor, onde João Marcos os abandonou. Alcançaram Antioquia da Psídia, aquela lá de cima, que a gente viu no mapa, e rumaram para Icônio e Listra, onde Paulo foi apedrejado. Olha o que Paulo vai sofrer no caminho, né? Em seguida partiram para Derbe. Regressando de Derbe, atravessaram as mesmas cidades também, Perge e Atália, em cujo porto embarcaram para Antioquia da Psídia, cidade onde haviam começado a viagem. Cobriram uma distância de aproximadamente 2.400 quilômetros. A viagem durou cerca de 2 anos. Olha só como foi trabalhoso a pregação do evangelho, né? Ali no físico, navegando, sofrendo naufrágio, tempestade, sendo apedrejados, tomando picada de cobra. E aí nós temos um episódio interessante que é o concílio em Jerusalém. Há uma discussão ali, né, se deveriam circuncidar os gentios ou não. Aí tem esse concílio. Portanto, julgo que não devemos pôr dificuldades aos gentios que estão se convertendo a Deus. Pelo contrário, devemos escrever a eles que se abstenham de comida contaminada pelos ídolos, da imoralidade sexual, da carne de animais estrangulados e do sangue. São as recomendações dadas para aquilo que os gentios deveriam cumprir, que estava relacionado às práticas dos judeus para não causar nenhum tipo de escândalo, né? Comida contaminada pelos ídolos e imoralidade sexual, claramente pecaminosos, não tinha nem o que discutir nesse sentido. Mas a questão dos animais já era algo mais específico em relação à prática judaica. E aí a segunda viagem já pega um trecho maior aí. Vocês veem que ele vai até dar uma volta lá em cima, lá. Vai até Tessalônica, Filipos, e aí é onde é fundada a igreja de Filipenses, que tem a carta aos Filipenses, a igreja de Tessalônica, a carta aos Tessalônicos, primeira e segunda Tessalonicenses, Coríntios ali na esquerda, né, da tela, primeira e segunda Coríntios. Então a gente vê a formação, né, as viagens e que acabaram resultando nas cartas que hoje nós temos acesso. Que legal, né? A gente vê isso. Segunda viagem missionária de Paulo, um resuminho dela aqui, ó. Tendo Silas como companheiro, Paulo saiu de Antioquia, passou pela Síria, Cilícia, Derbe e Listra, fortalecendo as igrejas estabelecidas na primeira viagem. Estendeu seu trabalho até a Galácia, né, até a gente grifou aí, que é a carta aos Gálatas, e a Frígia, alcançando também Troade. Durante a noite, Paulo teve uma visão na qual um homem da Macedônia estava de pé e lhe suplicava de joelhos: passe a Macedônia e ajude-nos. Partindo de Troade, navegamos diretamente para Somatrácia e, no dia seguinte, para Neápolis. Dali partimos para Filipos. Aí, Filipenses, está marcando ali em cima aqui, ó. Vocês estão vendo o azulzinho aqui em cima, né? Que é a colônia romana, tá? Filipenses é uma colônia romana, a principal cidade daquele distrito. E ali ficaram vários dias, né, em Filipos. A multidão se ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que lhes tirassem as roupas e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e os prendeu os pés no tronco. E olha que interessante. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Peraí, vamos repetir. Eles foram presos e severamente açoitados. Foram presos no cárcere interior, que era provavelmente um cárcere onde até, né, segundo alguns estudiosos dizem, até as fezes dos outros presos iam para lá, né?
eles estavam presos no tronco, algemados, e eles estavam orando e cantando hinos a Deus. Como nós estamos, né? Isso aqui é de constranger qualquer um, né? Qualquer um, não tem nem o que falar, né? Enfim, vamos lá. De repente houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Aqui nós temos aquela passagem onde o carcereiro quer se matar porque ele vê que os prisioneiros vão fugir e provavelmente poderia ter algum assassino na prisão, e aí ele ia ter que sofrer a pena do assassino, ele ia ser morto, né, o carcereiro. E aí ele vai querer se matar. Aí Paulo impede ele de se matar e fala, né, para ele não se matar, e ele pergunta como ser salvo. E Paulo diz: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. É o famoso versículo: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Isso não significa que a salvação é coletiva, tá? Não significa que quando nós cremos em Jesus, automaticamente nossa família vai ser salva. Não é uma promessa nesse sentido. Mas a nossa salvação e o nosso testemunho vai proporcionar para nossa família a possibilidade, uma possibilidade muito grande de serem salvos, desde que eles não rejeitem o evangelho. E no caso aqui, eles vão na casa desse carcereiro, pregam o evangelho e a família deles se converte. Então nós temos uma responsabilidade de viver o evangelho para que a nossa família conheça a Cristo, tá? Essa responsabilidade começa conosco. Tendo passado por Antípolis e por Apolônia, chegaram a Tessalônica. Aí a gente tem 1ª e 2ª Tessalonicenses, onde havia uma sinagoga judaica. Segundo seu costume, Paulo foi à sinagoga e por 3 sábados discutiu com eles com base nas Escrituras, explicando e provando que o Cristo deveria sofrer e ressuscitar dentre os mortos. Dizia: este Jesus que lhes proclamo é o Cristo. Então, você vê que a pregação do Evangelho é uma explicação, é um ensino. Explicando e provando que Cristo deveria sofrer e ressuscitar dentre os mortos. Então ele estava conversando aqui com os judeus. Por que para judeus ele precisava provar? Porque ele tinha que pegar as Escrituras, o Antigo Testamento, e mostrar para os judeus, no Antigo Testamento, que Jesus era profetizado, para que eles compreendessem. Então nós, na tarefa e na missão, no chamado de Deus, na pregação do Evangelho, nós vamos encontrar terrenos férteis, terrenos onde a pessoa está sedenta para ouvir o Evangelho. Mas iremos encontrar terrenos que já foram semeados com outro tipo de semente, sementes do engano. Aí haverá necessidade da gente realmente dominar os temas fundamentais das Escrituras para poder saber como abordar e como refutar quando nós formos contrariados. Vamos dar um exemplo? A divindade de Cristo. A Bíblia aponta claramente a divindade de Cristo. A gente vai ler alguns versículos depois aqui. Claramente. Mas algumas religiões entendem que Jesus não é Deus. Como nós evangelizamos essas pessoas? Tendo conhecimento das passagens que demonstram, né, a divindade de Cristo. São várias passagens, mas nós temos que saber quais são. Então, na pregação do Evangelho, nós vamos encontrar todo tipo de pessoa, né? E nós temos que estar prontos, né? Deus nos chamou para testemunhar do Evangelho e defender o Evangelho. Depois disso, Paulo saiu de Atenas e foi para Corinto. Aí a gente tem 1ª e 2ª Coríntios, né? Assim, Paulo ficou ali durante 1 ano e meio, ensinando-lhes a palavra de Deus. Então, Paulo ficou 1 ano e meio ali em Coríntios. É interessante, não sei qual que é a sua experiência com a Bíblia, né? O tanto que você conhecia e se você sabia que havia essa ligação entre os livros. Por que ele tem carta de 1ª e 2ª Coríntios? Porque Paulo ficou 1 ano e meio em Coríntio, e quando ele não estava em Coríntio, ele tinha que se comunicar com eles e escrevia cartas. Essas cartas eram lidas na igreja e recebidas como palavra de Deus com a autoridade dos apóstolos, né? Então o Novo Testamento se formou dessa forma, com essas cartas que eram escritas pelos apóstolos às igrejas. Então a maior parte das cartas foram escritas por Paulo, mas nós temos cartas de Pedro, de Tiago, de Judas, não Judas Iscariotes, obviamente, Judas, irmão de Jesus. E é isso. Gastaram na viagem aproximadamente 3 anos e percorreram cerca de 9.000 quilômetros. 9.000 quilômetros. Tudo bem, você fala 3 anos, tá? 3 anos, mas pensa nos meios de transporte da época. É muito. 9.000 quilômetros é muita coisa. Chegaram a Éfeso, onde Paulo deixou Priscila e Áquila. Ele, porém, entrando na sinagoga, começou a debater com os judeus, pedindo que eles ficassem mais tempo, mas ele não cedeu, né? Mas ao partir prometeu: voltarei se for da vontade de Deus. Então, embarcando, partiu de Éfeso. Enquanto isso, o judeu chamado Apolo, natural de
Alexandria, chegou a Éfeso. Ele era homem culto e tinha grande conhecimento das Escrituras. Fora instruído no caminho do Senhor, com grande fervor falava e ensinava com exatidão acerca de Jesus, embora conhecesse apenas o batismo de João. Aqui tem esse Apolo. Esse Apolo era um homem que tinha um grande conhecimento, tinha uma eloquência, era temente a Deus. E inclusive é esse Apolo que é mencionado lá nas cartas de Coríntios, né? Vocês dizem que uns são de Apolo, outros são de Paulo, tal, vocês estão divididos, tal. É esse Apolo aqui, tá? E aí temos a terceira viagem missionária de Paulo, ó, que é também ainda mais extensa do que a segunda. Então ele partiu de Antioquia, foi por toda a costa ali, ó, passou por Icônio, passou por Éfeso, Esmirna, Troade, foi lá para Filipos, depois para Bereia, Tessalônica, Corinto. Depois voltou, foi passando de novo nas igrejas ali. Ele veio e voltou, passou nas igrejas de novo, depois já veio mais pelo sul. E aí foi até Jerusalém. Terceira viagem, resuminho. Saindo da igreja central de Antioquia, Paulo voltou a visitar as igrejas da Galácia e Frígia, chegando a Éfeso. Na ausência de Apolo, deixa eu ler o português com a vírgula correta, né? Na ausência, na sua ausência provavelmente, está faltando um su aí. Apolo havia realizado um trabalho preliminar na cidade, preparando o caminho para a campanha bem-sucedida. A pregação de Paulo e o poder de realizar milagres causaram profunda impressão, confundindo os que faziam uso de magia e enganavam o povo. Tá? Isso a gente vê em Gálatas e Éfeso. Aliás, as cidades que eles foram, Gálatas e Éfeso. Galácia e Éfeso. Uma igreja foi estabelecida, mas um problema com alguns obreiros levou Paulo a sair de Éfeso e prosseguir o seu trabalho na Macedônia e na Grécia. Permaneceu 3 meses em Corinto, voltando depois a visitar as igrejas na Macedônia, em Troade. Pregou um sermão durante toda a noite e ressuscitou Eutico. Esse aqui é o episódio onde Paulo está pregando, né? É interessante, né? Paulo pregou um sermão durante a noite, ele varou a noite pregando. Às vezes a gente reclama, né, de pregações longas, às vezes a gente não consegue ficar aí 1h30, 2 horas na frente do computador, né, ouvindo uma pregação. Aqui, o Eutico não aguentou, né, ele dormiu, cochilou, caiu do 3º andar e morreu. Só que aí Paulo foi lá e ressuscitou ele e continuou pregando. No regresso a Jerusalém, deteve-se em Mileto e despediu-se dos anciãos em Éfeso. Foi uma despedida bem emocionada ali em Éfeso, por conta do amor que Paulo tinha, né, pelas pessoas, né, pelos seus discípulos, pelas suas ovelhas. Testifiquei tanto a judeus como a gregos que eles precisam se converter a Deus com arrependimento e fé em nosso Senhor Jesus. Agora, compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém, sem saber o que me acontecerá ali, senão que em todas as cidades o Espírito me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. Olha a declaração, né, o Paulo falando, ele está se despedindo ali também e mostrando como o Espírito Santo já alertava ele que ele sofreria perseguições e dificuldades. Todavia não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou e testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Guarda essas últimas 6 linhas para você, para sua vida inteira. Olha só o que Paulo diz, vou ler de novo. Todavia não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Toma isso para você, assim, guarde isso para você, que isso seja o que te impulsione todos os dias da sua vida. Quando você fala assim, qual será que é meu propósito de vida? Lê essa passagem, Atos 20, do 21 ao 24. Por que vocês estão chorando, né? Paulo se despedindo dos anciãos lá em Éfeso. E partindo meu coração, estou pronto não apenas para ser amarrado, mas também para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Quando já estavam para terminar os 7 dias, alguns judeus da província da Ásia, vendo Paulo no templo, agitaram toda a multidão, o agarraram gritando, Israelitas, ajudem-nos. Este é o homem que ensina a todos em toda parte contra nosso povo, contra a nossa lei e contra este lugar. Além disso, ele
fez entrar gregos no templo e profanou esse santo lugar. Aqui eles estão lançando acusações parecido com as acusações que fizeram contra Jesus, infundadas. Estão tirando conclusões precipitadas simplesmente para achar argumento para matar Paulo. E aí Paulo, acontece todo um contexto ali onde querem matar ele, e aí ele apela para César e aí ele é levado para Roma. E essa é a viagem meio que forçada de Paulo para Roma. Então ele vai lá ali por baixo, tá, faz todo esse rolê aí. E essa viagem foi uma viagem onde teve um naufrágio. Foi uma viagem, vocês reparem ali, ó, tem um zigue-zague, tá vendo que tem um zigue-zague? Um zigue-zague ali na viagem. É toda a tempestade que foi desviando eles do caminho, né? Até eles chegarem na ilha de Malta, onde Paulo é picado por uma cobra. Aí Paulo é picado por uma cobra, e aí o pessoal da ilha fala assim: nossa, esse cara aqui deve ser ruim mesmo, né? Porque sobreviveu ao naufrágio, mas Deus não quer deixar ele vivo, uma cobra mordeu ele. Só que aí Paulo sacode a mão, joga a víbora, né, na fogueira, e aí eles ficam olhando ver se Paulo morre, né, porque era uma cobra venenosa. Aí Paulo não morre e já começa a chamar Paulo de Deus, né, tipo do 8 a 80 o povo vai, né? Mas foi uma viagem bem turbulenta essa daqui para Roma. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem, assim como você testemunhou ao meu respeito em Jerusalém, deverá testemunhar também em Roma. Então, Deus, é interessante, né? Como, né, Paulo sabia que estava servindo a Deus e seguindo, e Deus confirmava isso a ele, né? Não, do jeito que você está pregando aqui, você vai pregar lá. Se de fato sou culpado de ter feito algo que mereça a morte, aqui que ele apela para César, né? Falei já, mas eu gostaria no versículo. Que mereça a pena de morte, não me recuso a morrer. Mas se as acusações feitas contra mim por esses judeus não são verdadeiras, ninguém tem o direito de me entregar a eles. Apelo para César. Depois de ter consultado seus conselheiros, Festo declarou: você apelou para César irá. E aí ele vai para Roma. E tem as cartas aos romanos, né? Por isso que a gente marcou ali. Essa viagem, Paulo foi levado a Cesareia e esteve preso por 2 anos, durante os quais compareceu perante Félix, Festo e o rei Agripa, as autoridades da época ali. Havendo apelado para César, foi enviado para Roma, sob custódia de um soldado, pregou à família de César e a outros que se aproximaram dele. Enquanto esteve encarcerado, escreveu cartas às diversas igrejas que havia fundado. Foi possivelmente, né, isso aí não está escrito na Bíblia, mas a história conta isso, a tradição conta isso, que possivelmente ele foi decapitado em Roma por volta do ano 67 depois de Cristo. Por 2 anos inteiros, Paulo permaneceu na casa que havia alugado e recebia a todos os que iam vê-lo, pregava o reino de Deus e ensinava a respeito do Senhor Jesus Cristo, abertamente, sem impedimento algum. Então Paulo terminou aí a sua caminhada pregando o evangelho. Depois, ao que tudo indica, ele foi solto, né, dessa prisão para fazer mais algumas visitas, viagens, e depois aí ele foi preso em definitivo e decapitado. As cartas escritas por Paulo enquanto esteve preso: Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemon. Tanto é que quando a gente está lendo Filipenses, né, lemos o capítulo 1 ontem, às 6 e 7 da manhã. Hoje o capítulo... Peraí, não. Tá. Nós vamos ler o capítulo 2 hoje, né? Amanhã. Nossa, peraí. Deu pane, deu tilt. A gente leu Filipenses 1 hoje, que falou exatamente isso, né? Que Paulo, nas minhas algemas, né, ele estava preso. Amanhã a gente vai ler 2. É isso. Amanhã a gente vai ler Filipenses 2. Muito bem. E aqui, antes de dar continuidade, agora eu vou passar rapidinho pelos livros do Novo Testamento. Tem o propósito do livro, a data mais ou menos que foi escrita, e eu separei um versículo para ler para vocês desses livros. Os versículos que trazem assim, aí tem um toque pessoal dos versículos que eu entendo ser versículos chaves. Eu vou falar rapidinho sobre os versículos para vocês terem um panorama aí do Novo Testamento, porque o livro de Atos, como vocês perceberam, ele já traz um panorama todo do Novo Testamento, né? Porque conforme a gente vai lendo Atos, a gente vai vendo Paulo viajando pelas cidades da onde formaram as igrejas, cujas cartas foram escritas para essas igrejas. Então, saber sobre Atos, estudar Atos dos Apóstolos, faz a gente ter um contexto completo do Novo Testamento, né? De como o Evangelho chegou até nós. Porque a partir daí foram escritas as cartas, essas cartas já eram recebidas, né, pelas igrejas, consideradas como palavra de Deus, e foram reunidas e temos a elas hoje nas nossas Bíblias. E nós lemos a Bíblia e podemos
ter cartas escritas para as igrejas, ou seja, cartas escritas para aqueles que estão em Cristo, ou seja, para nós, né? Glória a Deus por isso. Então vamos lá, rapidinho, passando pelas cartas até a gente chegar em Apocalipse. Romanos, aí tem o autor, apóstolo Paulo, propósito, apresentar a mensagem do evangelho aos crentes em Roma e explicar como esse evangelho corrige divisões entre judeus e não judeus. A data, mais ou menos, tá? 55 a 57 depois de Cristo. E o versículo que eu amo é: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Esses são os versículos meus preferidos, porque ele diz que tudo coopera para o nosso bem. A única coisa que não coopera para o nosso bem é o pecado. Do restante, se caminharmos em obediência a Deus, podemos descansar e saber que nós temos que buscar o nosso chamado. Não existe nada mais importante do que nós investirmos no nosso chamado. O chamado é a terra mais fértil que existe, né? Nós investimos nossas forças em descobrir e cumprir o chamado que nós temos, né? O propósito de vida. 1 Coríntios, o apóstolo Paulo, combater rebeldias e divisões por falta de amor que tinham sido causadas pelo orgulho e presunção na igreja de Corinto. Tem problemas na igreja, gente, é normal, desde sempre, tá? Porque a igreja é como um hospital, né? Pessoas vão lá com o propósito de serem curadas, e a cura às vezes demora um pouquinho, né? Porque alguns são mais difíceis. 55 depois de Cristo, eu gosto dessa passagem que fala sobre a eternidade. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum viu, mente nenhum imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. E é o que nós podemos aguardar na eternidade. Se a gente for pensar num tema fundamental dessa passagem, com certeza dá para se encaixar aqui a eternidade. Olho nenhum viu, a gente não consegue nem imaginar a beleza e a grandiosidade da eternidade. 2 Coríntios também, apóstolo Paulo, expressar o carinho e gratidão pelo arrependimento que houve em Corinto e encorajar uma maior lealdade a Paulo como apóstolo de Cristo. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas indizíveis, coisas que ao homem não é permitido falar. Mais uma vez, o tema fundamental desse versículo é a eternidade. Paulo foi arrebatado ao terceiro céu e viu coisas indizíveis, que não dá nem para explicar. É aquilo que nos aguarda na eternidade, né? Coisas inexplicáveis, grandiosas demais. Gálatas, também o apóstolo Paulo, auxiliar os cristãos da Galácia a resistir aos falsos mestres, que pregavam que a salvação também dependia do mérito humano na obediência da lei. Olha que interessante. O propósito da carta aos Gálatas é falar, ó, estão pregando heresia aí, ó, toma cuidado. Vocês têm que estar atentos com esses falsos mestres aí. Foi mais ou menos de 49 a 55. Não nos cansemos, aqui é legal também. Não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos se não desanimarmos. É interessante porque esse versículo aqui, ele fala um pouco qual que seria o tema fundamental aqui, fruto do Espírito, que é paciência, perseverança, né? Perseverança não é fruto do Espírito, tá? Paciência é. Mas a paciência está muito ligada com a perseverança, porque paciência não é uma espera passiva, é permanecer firme enquanto você aguarda, que envolve perseverança. Fazer o bem. Por que fala? Não se canse de fazer o bem, porque fazer o bem às vezes cansa, porque às vezes você não recebe o bem em troca e você para de fazer o bem. Mas você tem que continuar fazendo o bem, independente do que você recebe em troca, porque no tempo certo você vai colher, se não desanimar. Efésios, Paulo também, ensinar os cristãos em Éfeso sobre a bênção e as implicações práticas de ser a igreja de Cristo, né? Como viver como igreja de Cristo. Mais ou menos 60 a 62 depois de Cristo. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo que pedimos ou pensamos conforme o seu poder que opera em nós. Aqui envolve quais seriam os temas fundamentais desse versículo? Fé e oração. Deus é capaz de fazer infinitamente mais do que aquilo que nós imaginamos. Você já pensou o que é o poder de Deus? Que ele pode fazer infinitamente mais do que aquilo que você pensa. É muita coisa, né? Filipenses, livro que nós estamos lendo às 6 e 7 da manhã, tá? Acompanhe com a gente amanhã. Propósito, agradecer aos filipenses pela solidariedade que eles contribuíram, né, com o ministério de Paulo, enquanto esteve na prisão, e animá-los a se unirem e a se juntarem mutuamente, a ajudarem mutuamente em Cristo, tá? 61 depois de Cristo. E aqui esse versículo aqui é top demais, né? A gente vai ler amanhã, olha que legal. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Eu lembro que teve uma época que eu tinha feito até uma camiseta, logo no começo da minha conversão, eu fiz uma camiseta e coloquei esse versículo aí. É top demais esse versículo, né? Mostra o poder de Jesus, né? Nossa, é top.
Colossenses, apóstolo Paulo. Afirmar e explicar a supremacia e a suficiência de Cristo em oposição a todos os outros poderes e tentativas de se obter salvação. Olha só, porque as pessoas tentam obter salvação através do mérito próprio, quando na verdade a salvação é pela graça. E Colossenses, Paulo trabalha tudo isso, né? Foi escrito por volta de 60 depois de Cristo, e esse é só versículo top, hein? Pois nele foram criadas todas as coisas no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Qual que é o tema fundamental aqui? A divindade de Cristo. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Né? Esse é Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses, o apóstolo Paulo também. Propósito, assegurar aos cristãos tessalonicenses que o amor que Paulo tinha por eles, e instruí-los a respeito da importância de viver para Cristo e entender corretamente as etapas do seu retorno, porque eles estavam assim desesperados, achando que Cristo já ia voltar já naquela hora, assim, sabe? E aí Paulo fala um pouquinho o que tinha que acontecer antes para a volta de Cristo, né? Dessas instruções. E a passagem que eu coloco aqui quem conhece Filipenses, Tessalonicenses já deve saber, né? Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Aqui é o arrebatamento, a volta de Cristo, um momento em que talvez, né, se nós estivermos vivos até lá, nós não morreremos, nós seremos transformados. 2 Tessalonicenses, também Paulo, propósito, contemplar a sua carta anterior, dada aos Tessalonicenses, com instruções adicionais sobre a vinda de Cristo e a importância de um viver diário responsável, 50 a 52 depois de Cristo. E aqui fala, o tema fundamental desse versículo aqui é a condenação, é o inferno e também a eternidade, né? Mas aqui a eternidade no inferno. Ele punirá, né, na volta de Cristo, ele punirá os que não conhecem a Deus, e conhecer aqui é no sentido de ter relacionamento, intimidade, tá? E não obedecem ao evangelho do nosso Senhor Jesus. Eles sofrerão a pena da destruição eterna, a separação da presença do Senhor e da majestade do seu poder. Fala da condenação dos ímpios com a volta de Cristo, né? Não no momento da volta de Cristo, mas os ímpios serão punidos e lançados no lago de fogo no juízo final. Algo que a gente vai ver bem completinho, bonitinho, na aula de amanhã, tá? Sobre Apocalipse. Timóteo, também Paulo. Essa é uma carta pessoal para Timóteo, né? Orientar Timóteo em sua oposição aos falsos mestres em Éfeso. Então, o falso mestre tinha de monte lá naquela época e tem de monte hoje em dia também. 67 a 64 depois de Cristo. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. É bom esse versículo, hein? Há um só Deus e um só mediador. Não existem outros mediadores que fazem o nosso contato com Deus. O único é Jesus Cristo. Ele declara, né, em João: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então esse versículo colabora com esse versículo que a gente acabou de ler aqui. E esse versículo, qual que é o tema fundamental daqui? Salvação. Apóstolo Paulo, 2 Timóteo. Convidar Timóteo para visitar Paulo em seus últimos dias e animar Timóteo em seu ministério contra os falsos mestres em Éfeso. Tá? Tava complicada a coisa em Éfeso lá. Tá? 64 a 68. E aí é um versículo que tem como tema fundamental a inspiração das Escrituras. Toda a Escritura, toda a Bíblia é inspirada por Deus e útil para ensino, repreensão, correção e instrução na justiça. Ou seja, a Bíblia nos ensina, aí nós vamos lá e erramos, ela nos repreende, ela nos corrige para que a gente seja instruído na justiça. Esse é o propósito das Escrituras, toda a Escritura é inspirada por Deus. Tito, uma carta pessoal também. Incentivar Tito a completar a organização das igrejas em Creta,
confrontar os falsos mestres nessa região e instruir os crentes a terem uma conduta apropriada. Tá? Esse era o propósito da carta de Tito, 62 a 64 depois de Cristo. E também o versículo é excepcional, né, passagem. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas, a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. É fantástico esse versículo, tem vários temas fundamentais nele. Um deles é a divindade de Cristo, ó, nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. A outra fala sobre a volta de Cristo, sobre a eternidade, fala sobre santidade, uma série de coisas são abordadas nessa única passagem. Filemon, também uma carta pessoal, interceder em favor de Onésio, um escravo fugitivo, né? Paulo intercede por ele, cerca de 60 depois de Cristo. Se ele o prejudicou, algo ou lhe deve alguma coisa, ponha na minha conta, né? Paulo se colocando, se compadecendo de uma pessoa e assumindo a dívida dela, mostrando, nos dando exemplo. Hebreus, o autor de Hebreus é desconhecido. O propósito, incentivar a fidelidade a Cristo e a sua nova aliança, mostrando que ele é o novo, último e superior sumo sacerdote. Data antes de 70 depois de Cristo. Da mesma forma, essa aqui fala um pouco sobre eternidade também, sobre condenação, fala sobre ressurreição. E, na verdade, esse versículo aqui deixa bem claro que a doutrina da reencarnação não corresponde às escrituras, né? Não é bíblica. Da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma única vez e depois disso enfrentar o juízo, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez, para tirar o pecado de muitos, e aparecerá segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer salvação aos que o aguardam. Um outro tema fundamental dessa passagem é a salvação, porque Cristo veio morrer por nós uma única vez. Ele não vai voltar de novo para morrer por nós, ele vem para reinar, para trazer salvação aos que o aguardam. Tiago, que é um livro que eu gosto muito também, né? A gente até comentou, Tiago é como se fosse um Provérbios do Novo Testamento. Ensinar a sabedoria de Deus e para perseverar em meio às dificuldades até o retorno de Cristo. E o versículo também gosto muito, né? 44 a 62 depois de Cristo. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Perseverança nas tribulações, motivo de alegria, porque a tribulação produz perseverança. E perseverar é fazer o quê? É do começo ao fim. Quantos não perseveraram e não vão perseverar nessa jornada? Quantos assistiram? Nós tivemos 80 mil visualizações da primeira aula. Depois da segunda aula são 40 mil visualizações. Da terceira está em 25. Vai diminuindo. Ao vivo, mesma coisa. A gente começou, a primeira aula tinha 9 mil pessoas. A segunda, 6 mil e poucas. A terceira, 5 mil. A quarta, 4.500. Vai diminuindo, as pessoas elas vão parando ao longo do caminho, né? E a Bíblia diz que a perseverança tem que ter ação completa. Até falei para vocês, né? Hashtag até o último minuto. Porque perseverança é isso, é você começar algo e ir até o final. 1 Pedro, o apóstolo Pedro, que negou a Cristo, escreveu uma carta aqui. Encorajar os cristãos perseguidos e confusos a permanecerem unidos e firmes na fé, que é muito mais valiosa que ouro. O primeiro capítulo de 1 Pedro é excepcional, né? É mais ou menos a data aqui. Mesmo não o tendo visto, mesmo sem a gente ver Jesus, vocês o amam. Pedro falando. E apesar de não o verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. É muito, muito bom esse versículo. Mesmo sem a gente ver Cristo, nós o amamos, né? Temos um relacionamento com ele, né? Estamos alcançando o alvo da nossa alma. Aliás, o alvo da nossa fé, a salvação da nossa alma. Esse é o principal. Você sabia que o principal objetivo de vida nosso é um objetivo que nem depende de nós, dependeu de Cristo, que é ser salvo? E uma vez que você está em Cristo, você já prosperou na maior realização que você poderia ter na vida, que é a salvação? Isso é demais, né? Encorajar o crescimento espiritual, alertar sobre o surgimento de zombadores e falsos mestres e afirmar a certeza do retorno de Cristo.
E a passagem é bem legal, que a gente colocou aqui também. Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais profecia teve origem da vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus impelidos pelo Espírito Santo. Ou seja, a Escritura não é de vontade humana, não é uma iniciativa humana, não, foram homens inspirados por Deus para registrar os escritos bíblicos, né, que nós temos acesso hoje. 1 João, o apóstolo João, que escreveu a carta de João, aliás, que escreveu o Evangelho de João, afirmar a certeza do perdão em Jesus Cristo e estimular o amor ao próximo e alertar sobre falsos ensinos também e o perigo da idolatria. 85 a 95 depois de Cristo. Esse é o testemunho. Deus nos deu a vida eterna e essa vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Simples assim. E profundo. 2 João, alertar cristãos a respeito a respeito ao falso ensino de que Cristo não tinha vindo verdadeiramente em carne. É confrontar uma heresia aqui, né? Refutar uma heresia. E incentivar a hospitalidade aos pregadores do verdadeiro evangelho. 85 a 95 depois de Cristo. Todo aquele que não permanece no ensino de Cristo, mas vai além dele, não tem Deus. Quem permanece no ensino tem o Pai e tem o Filho. Permanecer no ensino de Cristo. Nós não precisamos ir além. Nós não precisamos ir além. Temos que permanecer no ensino de Cristo. Você não precisa de nada além da Bíblia, né? Nenhum outro livro que ensine coisas diferentes. 3 João, apóstolo João, incentivar o serviço ao próximo, especialmente a hospitalidade àqueles que ministram o Evangelho. De 80 a 90 depois de Cristo. Amado, não imite o que é mal, mas sim o que é bom. Aquele que faz o bem é de Deus. E aquele que faz o mal não viu a Deus. Tá? Não podemos imitar o que é mal, não podemos nos amoldar aos padrões do mundo. Judas, penúltima carta do Antigo Testamento, era irmão de Jesus. Combater o falso ensino, mais uma vez, olha os falsos mestres como enche o saco, né? Combater o falso ensino de que a liberdade e a salvação dos cristãos pela graça dão a eles licença para pecar. É como se pensasse assim, já estou em Cristo, eu posso pecar quanto eu quiser, que não tem problema. Né? Era combater esse falso ensino. 65 a 67 depois de Cristo. Mantenham-se no amor de Deus, enquanto esperam que a misericórdia de nosso Senhor Jesus os leve para a vida eterna. Termina assim o livro, né? É um capítulo só. Mantenham-se no amor de Deus, enquanto esperam que a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo os leve para a vida eterna. O tema fundamental desse versículo aqui é a salvação e a eternidade. Né? E por último, o último livro da Bíblia, chegamos no último livro, né? Nós ainda vamos explorar esse livro mais amanhã, né? Mas aqui a gente tem as informações desse livro, né? Escrito pelo apóstolo João, que escreveu o Evangelho de João. Estimular a fidelidade a Cristo. Qual que é o propósito do livro de Apocalipse? Estimular a fidelidade a Cristo em meio ao sofrimento. Demonstrar que Deus tem o controle da história. Revelar a gloriosa manifestação do seu reino e a consumação de todas as coisas. Foi escrito por volta de 66 a 95 depois de Cristo. Eis que venho em breve, e a minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Esse versículo fala em relação ao galardão. É o galardão que nos aguarda por conta da nossa fidelidade a Deus, né? E por conta da nossa obediência, né, para a pregação do Evangelho. Eu creio que Deus tem nos chamado por um tempo de viver algo novo. De sair da inércia, da zona de conforto e de sermos verdadeiros pregadores do Evangelho. Deus nos chamou para isso. Nos chamou para viver algo grande, para nos capacitar para esse momento que nós estamos vivendo. Um momento que o mundo vai enfrentar e um momento que o mundo está entrando onde será necessário soldados, né, preparados para uma guerra espiritual. Porque nós seremos afrontados, seremos açoitados no sentido moral, né? E impedidos muitas vezes de fazer muitas coisas em relação ao Evangelho, né? A gente já sabe que existe esse tipo de coisa. E eu comentei com vocês, tenho comentado, mostrei aqui alguns versículos de que os temas fundamentais das Escrituras nós precisamos dominá-los, nós precisamos conhecê-los. Eu até mostrei, vou mostrar para vocês de novo aqui, e isso eu coloquei no PDF que eu mandei para vocês, né? Sobre a construção do chamado. Está bem pequenininho o texto,
mas a gente fez uma associação legal aqui. Eu vou ler o texto, acho que dá pra vocês, não sei se dá pra vocês verem, né? Que apesar é uma relação do avião com o nosso chamado. Apesar do medo que muitos têm de voar, o avião é um dos meios de transporte mais seguros do mundo. Tudo isso por conta do cuidado na fabricação, na manutenção e no monitoramento dos voos. De modo semelhante ao nosso chamado. Nos permite alcançar lugares distantes, né? Mas precisa ser construído com zelo, sempre ajustado e alinhado com o propósito de Deus para as nossas vidas. E eu mostrei esse avião para vocês na segunda aula, né? Essa jornada ela tem o propósito de nos familiarizar com as Escrituras. Nos familiarizar, para que a gente saiba por que as Escrituras estão ali, por que esses livros, como esses livros se conversam, como que Jesus Cristo está em toda a Bíblia, como que os reis interagem com os profetas, como que as cartas se encaixam com as viagens missionárias de Paulo. Você se familiariza, então seria uma visão geral. E nós temos agora a incumbência de orar e ler a Bíblia. Orar e ler a Bíblia. Nós estamos inclusive com o 6 e 7 Clube, que é a leitura de um capítulo da Bíblia por dia. Estamos todos os dias às 6 e 7 da manhã lendo um capítulo da Bíblia. E nós consideramos, né, essa leitura bíblica e essa oração como uma das asas do avião. Mas é essencial. Um avião consegue voar dessa forma, com uma asa só? Não tem como. A outra asa é o estudo dos temas fundamentais das Escrituras. Com o estudo dos temas fundamentais das Escrituras, aí sim, nós podemos decolar no nosso chamado. E eu quero oferecer para você uma oportunidade de dominar os temas fundamentais. Escreve aí no comentário, eu quero dominar os temas fundamentais. É essencial para todo cristão. Escreve aí, eu quero dominar os temas fundamentais. Logo depois da minha conversão, algo que queimava dentro de mim, era o desejo de conhecer profundamente a Bíblia. De estudar e entender e saber qual era a vontade de Deus, saber o propósito que Deus tinha para mim. Porque antes de conhecer a Cristo, eu não sabia o propósito de vida que eu tinha. E quando eu passei a conhecer a Cristo, eu queria conhecer esse propósito. O problema de início é que eu nunca achei um curso que reunisse os principais assuntos bíblicos, os temas fundamentais, né, reunidos, simplificados e organizados numa sequência ideal para estudo. Eu procurei por um curso desse jeito, assim, por anos, mas eu nunca encontrei. Então, eu acabei ou achando coisa básica demais, e aí sentindo falta de algumas informações, ou algo que era muito complexo, difícil de entender e sem muita aplicação prática. Aprendia, mas não sabia como colocar em prática. E aí depois de percorrer o caminho mais difícil, né, que foi estudar escola bíblica, estudar teologia por 4 anos, ler livros e atuar no Ministério de Ensino durante muitos anos, eu finalmente consegui produzir um curso que, desde o início da minha conversão e da minha vida em Cristo, eu desejei que existisse. Eu queria que tivesse um curso como esse. E depois de alguns anos de trabalho, aí nasceu o Treinamento Vai na Bíblia, que é um curso 100% focado nos temas fundamentais das Escrituras. E eu creio que esse curso, ele traz a solução que você precisa para ter um conhecimento verdadeiro e profundo da Palavra de Deus e de fato ter sua vida transformada. O propósito desse treinamento é que você construa essa base sólida que nós precisamos, né? Construa essa asa desse avião e você consiga dominar os temas fundamentais das Escrituras e ter confiança para transmitir a Palavra de Deus, porque os temas fundamentais nos ajudam em 2 aspectos, né? Eu comentei sobre isso. Primeiro é não sermos enganados e o segundo é não ensinar nada errado, né? E isso a gente precisa saber, mesmo conversando com familiares ou uma pessoa que a gente não conhece, porque nós temos o propósito de salvar vidas e as nossas palavras podem salvar vidas, desde que elas sejam ditas de maneira correta, né? E o que eu fiz? Eu dividi esse curso em aulas bem curtas, bem práticas, bem objetivas, para ajudar você a ter disciplina e foco nos estudos, para você poder separar um tempinho por dia e poder estudar um pouco por dia, controlar seu tempo, que hoje em dia é algo tão importante, né? E o curso online ajuda nisso. Então eu vou te ensinar por onde começar, como organizar seus estudos, como acelerar seu aprendizado, inclusive como superar limitações, né? Eu tinha muitas limitações e eu consegui superar muitas delas. Era tímido, tinha medo de falar em público, enfim, tinha dificuldade de aprender as coisas. E aí, por conta disso, Deus me capacitou na minha fraqueza a descomplicar assuntos teológicos, né, e simplificar doutrinas bíblicas. E esse tem sido uma das marcas registradas desse ministério aqui. E essa é a essência do treinamento que a gente tem. Então não importa o quanto você conhece da Bíblia, o nosso treinamento vai te levar para um nível superior, né? Esse treinamento que nós temos é um curso 100% online, né, um grupo fechado que nós fazemos e com vagas limitadas. E a pergunta é, né, que você pode fazer, eu consigo aprender com um curso online?
Bom, se você conseguiu aprender com essa jornada, é sinal que você consegue. E um curso online ele pode ser mais eficiente do que um curso presencial, porque você vai ficar com o material disponível para você rever quantas vezes você quiser estudar, né? E além disso, a gente tem suporte a alunos 5 dias por semana, a gente tem comunidade exclusiva, a gente, para os alunos compartilharem conhecimento, né? A gente tem exercícios. Vocês gostaram do quiz, né, que vocês fizeram? O quiz revelou muita coisa, né? No treinamento, são 20 matérias, cada uma tem um quiz de 20 perguntas. Então você vai ter muitos quizzes para você poder fazer e extrair os benefícios desse aprendizado, tá? Eu vou ensinar você passo a passo tudo que você precisa aprender na ordem ideal, com as ferramentas necessárias para você colocar tudo em prática, tá? Mas muitos de vocês podem perguntar, né? Mas quanto custa, né, o treinamento Vai na Bíblia? Antes eu queria antes de falar do valor, né, do seu investimento, eu quero mostrar alguns presentes que eu preparei para você que já decidiu investir no seu chamado e dominar os temas fundamentais. Eu vou mostrar aqui para vocês. Espera aí. Deixa eu colocar aqui rapidinho. Ó, esse aqui é o avião voando, né? E ele tem que decolar. Um dos presentes é um curso de como falar em público. Tão eficiente e tão necessário. Vocês sabem que o medo de falar em público é um dos maiores medos da humanidade, né? Nós temos um curso aqui com o professor Pirinelli, que nós vamos dar para vocês. Ele custa R$ 697 reais, e ele vai de graça para vocês como um presente. Além desse, nós vamos dar um curso de como escrever um livro. Você vai aprender a escrever textos básicos, textos simples, até chegar a compreender como escrever um livro e todo o processo de publicação de um livro. Então qualquer um que se dedique a ler as escrituras, a estudar, tem capacidade de escrever, tem capacidade de lançar um livro. Tá? E o valor dele é R$ 597, vai sair também gratuitamente para vocês. O outro presente é a identidade da mulher, com a minha esposa, Flávia Fontes. E a mulher, conhecer quem ela é, saber quem ela é em Cristo faz toda a diferença. Porque hoje em dia as mulheres acabam sendo atacadas de diversas formas, através de preconceito e uma série de coisas, e não conseguem compreender quem elas são em Cristo e quanto elas são amadas por Deus. Nós vimos ao longo das Escrituras como Deus preza pelas mulheres, né? E como mulheres importantes se levantaram ao longo da história. E a minha esposa vai estar ministrando esse curso, que sai de 397 por também de graça, né? Um presente para vocês. Nós teremos um outro curso aqui com o Miguel, Como Vencer a Pornografia. Embora possa parecer assim, poxa, mas e se eu não tiver problema com pornografia, por exemplo? Esse curso vai te capacitar a instruir pessoas que têm esse problema. E esse pode ser um dos problemas que acaba com o seu ministério, acaba com a sua força de servir a Deus. Porque é um vício, né? É um vício difícil de lidar hoje em dia, com tanto de possibilidades que há e oferta de conteúdos pornográficos. É bom, é essencial a gente ter a compreensão de como lidar com isso, tá? E esse curso sai de 297 também gratuitamente para vocês. E o último presente aqui para vocês, como criar um novo hábito. Tudo que nós estamos vivendo, né, ao longo desses últimos meses da leitura bíblica diária é fruto de aprender, né? Eu aprendi sobre isso também, sobre criar um novo hábito, e entendi o quanto faz diferença você fazer algo e conseguir fazer com que aquilo se torne um hábito, uma rotina. Muitos de vocês já estão fazendo 6 e 7, já criaram um hábito de acordar cedo. E aí, como que você cria esse hábito? Quais são as estratégias para você começar a fazer algo novo, diferente, parar de procrastinar, parar de dar lugar para preguiça? E esse curso vai ser essencial para você aprender isso, tá? De 497 também sai por R$0, né? Então esses são todos os presentes, né? Os presentes que eu tenho para oferecer para vocês, para você que decidiu e quer realmente dominar os temas fundamentais, crescer no conhecimento da palavra. O que você vai ter que investir para você adquirir o treinamento Vai na Bíblia? O investimento é de R$2.000, mas eu mostrei todos esses presentes para você e eu não gostaria que o preço do treinamento fosse uma barreira para você ter sua vida transformada. Por isso, somente por isso, para essa turma, nós temos um desconto. O treinamento vai sair por 12 parcelas de R$97. 12 parcelas
de R$ 97. Você tem R$ 1.000 de desconto aí, porque se você for fazer à vista, sai por R$ 997, tá? Eu vou mostrar para você aqui o conteúdo dentro do treinamento, tá? E tem algo mais legal ainda também. Você vai ter um ano extra de acesso ao curso. Normalmente nós damos um ano de acesso. Você vai ter 2 anos de acesso a todo esse conteúdo. Você vai poder estudar, revisar de novo. 2 anos de acesso. E além disso, a gente vai dar uma garantia de 15 dias. Porque eu confio tanto no conteúdo do treinamento que a lei, né, a lei ela garante a devolução e reembolso total de qualquer compra que você faz por 7 dias. Tá? Mas eu tô tão seguro que você está fazendo o maior investimento que você pode fazer numa terra extremamente fértil, que é o seu chamado, que eu vou dar o dobro dessa garantia. Então você tem 15 dias. Então funciona assim. Ao você se inscrever, você vai ter acesso imediato ao material. Se por qualquer motivo você não ficar 100% satisfeito, basta você mandar um e-mail para a gente, para o contato@vainabiblia, ou pela própria plataforma da Hotmart e solicitar o reembolso. Tá? E você terá 100% do seu valor de volta. Eu já vou colocar o link para vocês, tá? Antes eu quero mostrar rapidinho aqui o que tem dentro do treinamento Vai na Bíblia, tá? Então deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. São os temas fundamentais: Bíblia, né? Conhecendo a Bíblia, salvação, perdão, oração, igreja, jejum, fé, batismo, Bíblia, né? O porquê crer na Bíblia, Deus, o diabo, Jesus Cristo, Espírito Santo, fruto do Espírito, santidade, sexo, amor, inferno, seitas, heresias e eternidade. Esse é todo o conteúdo do treinamento. São os 20 temas fundamentais das Escrituras. Muitos de vocês estavam ansiosos por esse momento, eu sei disso, né? É isso, pessoal. Eu quero agradecer a participação de vocês, foi um privilégio. Amanhã nós temos o encerramento da jornada, que é a aula 5. A aula 5 é uma aula reveladora em relação ao que nós iremos viver no final dos tempos. Esteja preparado para essa aula, tá? Esteja com o coração pronto para se encher de esperança e expectativa para a volta de Cristo. Qualquer dúvida que vocês tiverem, entre em contato com a gente nas redes sociais, tá? Não esqueça de se inscrever no canal se você não é inscrito, de curtir o vídeo para ajudar na divulgação. E é isso, tá? E eu vou orar aqui pra gente se encerrar, tá bom? Pai, obrigado, Senhor. Obrigado por esse tempo. Obrigado por separar esse momento tão especial de conhecer a respeito da forma como o Evangelho chegou até nós. Nós sabemos que muitas batalhas foram vividas e enfrentadas ao longo da história da igreja. E para que o Evangelho chegasse até nós tivéssemos a Bíblia em nossas mãos. É um privilégio muito grande, Senhor. Obrigado por esse privilégio, por esse cuidado, e nos dá ferramentas tão importantes para que a gente pregue o Evangelho. Nos capacita, nos direciona. Eu sei que hoje o Senhor tem levantado pessoas a dar um passo a mais, a entenderem a importância de investir no chamado, a importância de conhecer o Senhor de maneira profunda, de dominar os temas fundamentais para se ver livre do engano. Sabemos, Deus, que essa é uma ação que tem uma ação dupla, Senhor Jesus, porque os recursos que o Senhor tem colocado no ministério têm nos permitido abençoar vidas. O Senhor tem nos dado sabedoria para investir na pregação do Evangelho. E eu te agradeço, Senhor, porque sabemos que o Senhor está à frente desse ministério, sabendo que o Senhor está cuidando de tudo, Pai. E tudo é teu, tudo é para a glória e honra e glória do teu nome, Senhor Jesus. Que o Senhor nos dê sabedoria, Senhor Deus, a todo momento, para que nós possamos fazer o teu reino crescer, se expandir pela terra, Pai, para que o teu nome seja glorificado, para que o teu nome seja exaltado e engrandecido, Pai. Obrigado por mais esse dia, por mais essa aula. Nos leve em segurança, nos dê uma noite tranquila, e que nós possamos amanhã estarmos aqui, Senhor Deus, pela manhã, na leitura diária, e à noite para a gente encerrar essa jornada maravilhosa que o Senhor preparou, falando sobre Apocalipse. Pai, nos capacita, nos dê o entendimento necessário e toda a graça, Senhor Deus, para a honra e glória do teu santo nome. Amém. Obrigado, irmãos, uma ótima noite, nos falamos amanhã. Acorde cedinho, hein? 6h07 estaremos ao vivo com a nossa leitura bíblica. Um abraço.